Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Cláudia, estamos no Senhor Jacinto e este é mais um episódio do Achas que Conheces? O Achas que Conheces tem o apoio do Bairro Comercial Caldas da Rainha e conta também com a participação dos alunos do curso de Audiovisuais da Escola Secundária Rafael Bordal Pinheiro. E hoje tem comigo Joana Agostinho. Olá, Joana. Olá, querida. Muito Olá. obrigada por teres aceito este convite. Muito obrigada mesmo. E Gosto obrigada. muito de ter aqui. É boa verdade, porque como nós dizemos sempre a verdade às pessoas, já gravámos com a Joana, mas pronto, isto aconteceu aqui uns percalços, não é? Coisas que normal, acontecem. acontece. Sim. E portanto, é a segunda vez que vamos gravar, mas é com todo o prazer que eu te tenho aqui e que vamos falar sobre aqui o teu bebé, não é? Sim, aqui o meu bichinho. Aqui o teu Sim. bichinho, o teu novo Exatamente. projeto. Para enquadrar, vamos primeiro conhecer. Bem, o que é que vamos falar? Vamos falar sobre Já lá vamos. Sim. Vamos falar sobre aqui o novo projeto da Joana Agostinho, que é um livro que ela lançou há poucos meses, que se chama O Bicho Carpinteiro. Mas já vamos lá. Sim. Primeiro vamos aqui à Joaninha. Joaninha, já nos conhecemos há muitos anos, andámos Sim. na ginástica Ginástica, juntas, sim. éramos pequeninas, bebezolas ainda. Conta-me aqui um bocadinho do teu percurso. Então, nascida e criada nas Caldas da Rainha, Certo, como tu sabes. certo. Então, os estudos terminei-os aos 17 anos, o secundário. Alguma e vez fui... saíste das Caldas? Não. Até aos 17 não. Não? Não. Ok. Depois, aos 17 anos, fui para Lisboa Uhum. estudar inglês-alemão, línguas, literaturas e culturas. Porquê as línguas? Porque eu sempre quis ser professora, desde sempre. Inicialmente pensei história, depois comecei a pensar nas línguas e depois, por coincidência, na altura em que eu andava no secundário, havia uma série de televisão que era o Commissar Rex, o Rex o Cão Polícia. Certo. Então eu achei que a língua alemã era fascinante e então decidi, ok, vou estudar, vou escolher alemão no secundário e depois quando terminei decidi que o inglês e alemão seriam duas boas opções. E foi isso assim que eu foi. fiz, sim. Estudei na Faculdade de Letras, depois achei que o que eu sabia de alemão não era o suficiente para poder falar a língua corretamente, fui fazer Erasmus. Correto. Vivi um ano na Alemanha, em Colónia. Foi bom? Adorei. Foi uma experiência muito importante. Fui lá fazer os 19 não, fui lá fazer os 20 e para mim foi fundamental. Foi a primeira vez que saíste debaixo da asa da mãe e do pai? Primeiro para Lisboa, mas vivia com o meu irmão. Certo. Por isso, na realidade, acabava sempre por ter um apoio Claro. familiar e viver com o meu irmão foi muito bom. Depois, quando saí realmente para a Alemanha, estava sozinha. Claro. Não é? Apesar de ter ido no mundo, numa realidade completamente diferente, uma universidade enorme, e para mim foi uma aprendizagem Achas muito que grande. vem daí este teu gosto enorme por viajar e por conheceres o mundo? Achas possível. que já vem dessa altura? É possível, porque eu nessa altura, como estava no centro da Europa, tive a oportunidade de viajar muito mais do que quando vivia em Portugal. Claro. E acho que aí começa a nascer o gosto por outras Deixaste culturas. lá amigos? Sim. Não lá, curiosamente, quer dizer, também tenho alguns lá, mas as pessoas com quem tive uma ligação mais forte eram também estudantes Erasmus e muitos deles da Polónia, Claro. com quem eu ainda falo. Sim. Por isso não estão na Alemanha, mas estão noutros Já países. te vieram visitar? Já, e eu já fui visitá-los também e isso acaba por, por alimentar este gosto por viajar. Claro. E por conhecer outras Então, culturas. portanto, vais à Alemanha, Sim. estudas Erasmus um ano Sim. e voltas a Portugal. Volto para Lisboa para fazer mestrado em ensino, para então começar a dar lecionar. aulas. Mas nunca trabalhei na escola pública, nunca trabalhei numa escola, trabalhei sim em institutos de línguas. Correto. Ensinei inglês e alemão, depois trabalhei como explicadora e enquanto trabalhava como explicadora comecei também a dar aulas de português a estrangeiros. Ou seja, de manhã ia com o carrinho que partilho com a minha mãe, na realidade não tenho necessidade de ter carro, então partilhamos as duas. Então ia de casinha em casinha dar aulas de português. Ao mesmo tempo que ajudavas a tua mãe no restaurante. Exatamente. Ajudava a minha mãe, nessa altura já só ao fim de semana. Eu ajudei a minha mãe durante o verão, durante muitos anos, mas depois já a trabalhar ainda ajudei durante algum tempo. Ainda vais lá ao dar uma sábado. perninha de vez em quando? Agora já não. Estamos Agora a falar já não... da Mimosa, não é? Sim. Portanto, toda a gente conhece, aqui nas Caldas da Rainha. Exato. A Joana é a filha da Letinha, que, não é? Exatamente. Que é querida por muitas pessoas aqui Sim. na E cidade. neta da Dionilde e Exatamente, do Chico, e do Chico da Mimosa. Sim, E do Chico da Mimosa, exatamente. onde muitos da minha geração foram muito felizes. Sim. Eu lembro-me de ver passar eu no restaurante e o meu avô tinha a tal taberna lá
atrás e muita gente. Exatamente. Então, eu digo sempre, filha da Letinha, neta da Dionilda e do Chico da Mimosa, que infelizmente já não estão connosco, Claro, e depois o meu claro. pai numa área completamente diferente, que é a Que é medicina. medicina, Então exatamente. tenho aqui duas vidas diferentes. Tu gostavas de estar no restaurante, Joana? É assim, eu gostava, eu acho que eu hoje penso Ou muito fazias sobre aquilo isso. para ajudar a tua mãe? Os teus pais, no fundo? Por um lado sim, e sentia-me bem. Por outro lado, às vezes achava que gostava de estar a fazer outras coisas. Claro. Mas hoje, com algum distanciamento, eu penso que a pessoa que eu sou hoje provavelmente muito. Exatamente, deve-se Claro. muito ao restaurante, deve-se muito à educação que recebi, ao facto de estar a trabalhar com o público desde muito cedo e o facto de ter ido também para a Alemanha. Tudo isso acabou por se calhar moldar a minha personalidade. Obviamente, e de Sim. fazer de ti quem tu és hoje, uma Sim. miúda muito gira. Então pronto, parámos aqui nesta parte em que voltas, vais tirar mestrado. Sim. E começas a lecionar. Curiosamente volto para as Caldas, ou seja, estou em Lisboa até 2010, ou seja, de 2004 a 2010 estou em Lisboa, Certo. Lisboa, Alemanha, Colónia, e depois encontro trabalho nas Caldas. Nas Caldas. Ou seja, volto para as Caldas e sempre no particular. Sempre no ensino particular. Sim. Portanto, em escolas. Em institutos de em línguas. institutos de línguas ou centros de explicações. Nunca pensaste em integrar o ensino público? No início sim, mas depois como encontrei esta oportunidade, Claro. Depois nunca mais pensei no Que eventualmente assunto. também dá disponibilidade depois para esta vida que tu Sim. tanto amas e tanto gostas, que é o Exatamente. prazer de ir viajar mundo fora, não é? Exatamente, e agora muito mais porque anteriormente trabalhava com crianças e adolescentes e as minhas férias acabavam por estar um bocado dependentes das férias dos miúdos. Claro. O que é claro. que acontece? Quando começo a trabalhar com adultos, o meu período de férias acaba por começar a variar muito. Já não faço viagens em épocas altas, já posso escolher as viagens que quero fazer e os períodos em que posso tirar férias. Claro. E isso acaba por me dar uma liberdade. Dá-te uma liberdade Sim, completamente. nisso tenho completamente. uma gratidão Estava-te a enorme. perguntar há pouco, ainda dás uma perninha no restaurante ou já não? Não. Já Agora não? já não. Vou lá dar uma perninha, mas é mais para... nem a dar uma perninha, é ir lá comer alguma coisa. Exatamente. Principalmente Mas o lá fazer peixinho. uma refeiçãozinha, é isso? Exato, vou lá, às vezes com os meus amigos, gosto Também de lá também já não tens disponibilidade de ir ou não é? É assim, lá está, se tivesse mesmo que ser, faria e ao sábado, Claro. por exemplo, mas agora já não faz sentido. Exatamente. Já não faz sentido. Bom, Sim. e então começas aqui a viajar a sério, começas a viajar com quantos anos? A fazê-lo Isso é com uma quantos boa anos? pergunta. Eu não sei exatamente quantos anos tinha, mas sei que foi no 8º ano. Eu às vezes sou um bocado confusa com as idades. Eu no 8º ano tive a oportunidade, a professora de francês na escola, na Dom João II, Certo. a professora Maria Fátima do Mar, organizou, ainda me lembro do nome, era uma querida, organizou uma viagem a Paris. Com o 9º ano, Certo. só que ainda tinha alguns lugares disponíveis e começa a perguntar aos alunos do 8º ano quem é que eventualmente tem a possibilidade e cujos pais permitam Claro. essa situação. E então foi o que aconteceu. Os meus pais deixaram-me ir, então fui de autocarro para Paris, para a Disney, ver o Louvre, o Museu d'Orsay, fomos a Poitiers, regressámos a Portugal e é aí talvez o início das minhas Tens viagens. muitas memórias ainda dessa viagem? Tenho, porque é curioso tu perguntares isso, porque de facto tenho, porque anos mais tarde, quando eu regresso à Disney, achava que era tudo muito mais pequeno, e que na altura era tudo enorme, claro, porque eu era muito mais novinha. pequena, Sim. claro. E então quando lá chego penso, uau, isto continua espetacular, lembro-me disto, daquilo, deste labirinto, mas parecia tudo muito maior. Ou seja, essa foi uma perspectiva engraçada. Em boa verdade, tu sempre lutaste muito para fazer aquilo que tu querias fazer da tua vida. Sim. Não é? Sim. Portanto, tu querias ser professora, és professora, Sim. não é? Quando é uma profissão que na altura diziam que havia muito desemprego, agora infelizmente há muita falta de professores, mas naquela altura não era o caso. Não era o caso, exatamente. não é? Isto falamos em 2004, Exatamente. há mais de 20 anos, na altura não claro. se falava da falta de professores, Claro. não é? Mas sim, eu quero acreditar que sim e felizmente tenho uma vida e possibilidades que me permitem escolher aquilo que eu quero Começas a realmente viajar fazer. muito nova, portanto Sim. no 8º ano lá vais tu para a França de autocarro, não é? Sim. Hoje em dia seria a loucura, meu Deus do céu, Sim, que, exato. não é? Dos perigos e disto e de tudo o que Mas possa devo dizer acontecer. que a minha viagem de finalistas no 12º foi na Praia da Rocha. Ou seja, agora Portimão. vão todos. É Portimão. Por isso, ou seja, aí foi Que é um mais sítio que eu cautelosa, amo. sim. Mas no 8º
ano fui a Paris de autocarro, é um facto. Pronto. Sim. Mas quando é que tu te lembras de dizeres assim para ti própria: pá, eu preciso disto, eu Ah, preciso de ir correr o mundo para me sentir eu própria? é assim, eu Porque comecei eu a acredito que é viajar. isto que tu sentes, não Sim, é? é. Eu sou muito eu própria, não é que eu não seja na minha vida real, como eu às vezes digo a brincar, mas quando estou em viagem, a descoberta, a procura, o aprender, o crescer, para mim isso é fundamental. Claro, Adoro a minha vida e quando estou com os meus amigos, com a família, no meu trabalho, porque gosto mesmo muito daquilo que faço. Ensinar a língua portuguesa para mim é um o orgulho. orgulho. Eu adoro quando os meus alunos conseguem. Hoje, por exemplo, tive o exemplo de uma aluna minha que já não tínhamos aula há uma semana e eu noto uma diferença incrível porque é uma pessoa que trabalha, que se esforça, uma Claro. senhora holandesa, e é maravilhoso Sim, ouvi-los e falar a aprender língua. português não é fácil, como toda a Não gente é, sabe, não é, não não é? é, não é. É uma, Temos que é ter uma língua paciência, sim, muito complicada sim. e, não é? O início é muito Temos, frustrante. e efetivamente temos que dar aqui a mão à palmatória de tantos que vivem agora connosco, não é? Estrangeiros residentes, Sim, não é? sim, E sim. que querem aprender a língua porque Sim, percebem que a completamente. língua é uma forma de se integrarem de uma melhor forma numa Sim, comunidade, não é? sim. É uma forma mais justa de estar num país, porque Exatamente. lá está, promove uma maior amizade até entre as Claro. pessoas e conversas que se Claro, proporcionam e eu tudo eu mais. eu go eu Sim, percebo muitas vezes que estes estrangeiros residentes que nós temos aqui a morar connosco, aqui nas Caldas, e nos arredores, obviamente, sim. já sentem muito esta necessidade porque se querem integrar na É. comunidade e percebem que a língua é um caminho mais fácil, não Exatamente. é? E percebem também que nós não Agora é temos um sempre esforço que. enorme para eles, é um Completamente. E que esforço também enorme. eles percebem que também não temos nós sempre que falar o inglês. Exatamente. Também podem E ter às vezes essa pessoas já de procura. muita idade, Sim, sim, atenção, pessoas claramente. dos 70 para cima a quererem aprender, a falarem, É, não é? mas eu digo muitas vezes, pelo menos as minhas aulas é assim que eu as vejo, que é não só aprender a língua, mas também exercitar a mente. Claro, Ou seja, claro, aprender a língua faz com que o cérebro esteja constantemente a funcionar. É quase como eu digo que aprender uma língua é quase como estudar matemática. E exatamente. então acaba também por ter essa componente. Diz-me lá qual é, Pois, eu estava diz-me aqui, lá, sim, quando é que então, como eu te disse, há de ser então numa França, viagem, digo sim, eu, não foi. sei. Mas eu comecei a viajar com algumas amigas minhas, e fizemos a Croácia, a Albânia, ilhas gregas, fizemos algumas dessas viagens. Para mim, essas viagens foram Coisas ainda inesquecíveis, pertinho. coisas ainda pertinho, exatamente. E para mim esses momentos eram muito, muito importantes. Ah, Quando vem a pandemia, eu tinha uma viagem marcada para Nova Iorque, foi cancelada e tudo, pronto, como nós sabemos, as consequências da pandemia em termos de viajar para o estrangeiro. E nesse momento fomos para casa, também todos sabemos. Quando eu tive a oportunidade de viajar novamente, durante a pandemia em casa, eu tinha consumido muitos, muitos vídeos sobre viagens e viagens para mais longe. E então, assim que tive a oportunidade, inscrevi-me numa viagem, na minha primeira viagem para longe, ou seja, De grupo, a viagem de grupo, ou seja, fui certo? sozinha sem pessoas conhecidas, mas integrei um grupo de 12 pessoas e viajei para a Bolívia. Certo. Foi mesmo, eu pensei, não, agora Sem conheceres ninguém, nada, nem a um empresa, grupo um nada. grupo de pessoas que tu não conhecias, não Sim, é? sim, sim. Um Curiosamente, grupo muitas pessoas. organizado, não é? De Sim, pessoa portanto, daquelas, das agências que promovem exatamente. viagens de grupo, não Sim, é? tudo organizado, menos os voos, ou seja, toda a viagem está organizada, pequenos almoços, almoços e jantares, as visitas, tudo. Depois tens que tratar dos voos. E eu fui de coração aberto, mente aberta, tábua rasa, e pensei, ok, é aqui que eu vou e é aqui que vai continuar o meu Porque tinhas caminho. recebido o dinheiro Exatamente, de Nova Iorque, era para Nova Iorque? exatamente. Tinhas E recebido o dinheiro para. investi. E vamos então para a Bolívia, quer dizer. Exatamente, completamente diferente, não é? Exatamente. Mas pronto, eu Como, pensei como é que assim, não, passas de Nova Iorque para a Bolívia? Diz-me lá qual é que foi aqui o. porque pensei que em vez de estar à espera que alguém pudesse viajar comigo, pensei, vou fazer isto sozinha, Ok, mas para ok, fazer sozinha já também percebi. preferi ter uma rede, Claro, de não é? suporte, Uma rede de suporte, claro. que me desse assim mais alguma confiança. E continuo a viajar em grupo. Portanto, em boa verdade, esta coisa da viagem em grupo para países mais distantes começa Em há 2022. 5 anos Sim, atrás, não é? sim, em Começa, 2022 ainda um bocadinho exatamente, menos. Sim, sim, e a partir daí comecei sempre a fazer, 2 viagens por ano. Então fiz a Bolívia, depois fiz a Jordânia,
Depois fiz o Irão, depois fiz a Índia, depois fiz o Paquistão e agora fiz o Sri Lanka. Exatamente. E é aqui que o bicho, já lá vamos. Sim. Já lá vamos correr o mundo, já lá vamos correr o mundo. É aqui que o bicho carpinteiro entra. Exatamente. Este livro que tu lanças, há quanto tempo? Tu lançaste há quanto? Setembro de 2025. Em setembro do ano passado. Portanto, não foi editado por uma editora. Portanto, não foi, desculpa, promovido por uma editora. Não é uma edição de autor. É uma edição de autor. Em boa verdade, a fotografia é toda tua. Sim, todas as fotografias são minhas e os textos. O texto é todo teu e a ilustração é da Larissa. Da Larissa Amaral, não é? Sim. E vamos contar aqui às pessoas que a Larissa Amaral é uma ilustradora e tatuadora, certo? Sim. Que está aqui ao nosso lado, ali no Bairro Azul, sim, numa loja... Juno. Exatamente, no estúdio Juno, portanto, onde ela faz tatuagens, onde ela faz ilustração também, digo eu, não é? Sim, mas é um estúdio de tatuagens com a Larissa e mais 2 meninas. Sim. Então é assim, eu já li um bocadinho do teu livro, vou ser sincera que ainda não consegui chegar ao fim, até porque eu acho que este livro, exatamente, até porque eu acho que este livro é uma coisa para tu ires descobrindo, não é? Porque para já as fotografias são maravilhosas, eu não sei se dá para ver, conseguimos ver, Miriam? Conseguimos? Será? Se não conseguirem, as pessoas têm que comprar, não é? Exatamente, sim. É uma boa ideia. Aliás, é para comprarem mesmo de qualquer forma. Não faz mal. Sim. É para ficarem mais curiosas ainda. Sim. O livro, a maioria realmente é de fotografia. Tem mais ou menos, talvez, 60-40. 60% de fotografia, 40% de texto. De texto. Sim. Maioritariamente é fotografia. Sim. E depois tem descrição de viagens, histórias, um capítulo sobre religiões. Ok. Sim. Então vamos lá contar um bocadinho deste bicho carpinteiro. Uma viagem pelo Irão, Índia Norte e Paquistão. Primeira pergunta, o que é que te leva numa altura deste campeonato? Infelizmente já andamos a viver isto há algum tempo e durante mais algum tempo vamos viver, pelo menos esta é a minha sensibilidade. O que é que te leva a ir ao Irão, à Índia e ao Paquistão? Fazem-me sempre essa pergunta e é uma pergunta muito importante. Aliás, eu já gosto é cansativo, já é cansativo. Se quiseres eu faço outra. Não. Não é nada cansativo. Não. É super importante. Então, eu gosto sempre de explicar que porque estes países, em primeiro lugar, pela curiosidade de serem à partida países muito diferentes de Portugal. Certo. E em segundo lugar, e não menos importante, como eu costumo dizer, tentar trazer para Portugal, tentar trazer para os meus amigos, os meus familiares e agora também para todas as pessoas que possam adquirir o livro. Outra perspectiva? Uma perspectiva real e uma perspectiva verdadeira e não só a informação que nós vemos nos mídias, seja redes sociais, televisão, que muitas das vezes fazem com que nós tenhamos uma ideia destes países completamente errada. Completamente diferente e muitas vezes errada. Continuamos a bater em determinadas teclas das generalizações, digo sempre, a generalização é um erro. Não quer dizer que todas as pessoas sejam lindas e maravilhosas e boas, mas isso acontece em qualquer ponto deste globo. Exatamente, do mundo. exatamente. E acho que não devemos, volto a dizer e a frisar, que não devemos cair nas generalizações. Portanto, em boa verdade, esta coisa da migração, de termos na nossa cidade, na nossa comunidade, no nosso país, tantos iranianos, tantos indianos, tantos paquistaneses, bateu-te de alguma forma e tu disseste, eu quero lá ir ver como é que é? Sim, é assim, não foi uma coisa que tenha acontecido por ter visto muitas pessoas em Portugal. Okay. Eu já tinha muito interesse e já tinha a vontade, mas depois também por ver muitas pessoas, muitos indianos, muitos paquistaneses, alguns iranianos, não vejo aqui tantos iranianos, mas e por às vezes serem rotulados, aí ainda me deu mais fervor e mais vontade então vamos por partes. De ir. Irão. A que dia é que tu chegas ao Irão? Eu chego ao Irão a 14, salvo erro, 14 de outubro. 14 de outubro. E tenho uma experiência logo espetacular. Conta lá. Porque lá está, quer queiramos, quer não, eu vou de espírito aberto, tábua rasa, como eu disse inicialmente, mas faz mal, se não subir, não faz a mal. nossa cabeça, naturalmente,
por mais que uma pessoa por mais que uma pessoa não queira interiorizar às vezes as coisas que vemos nos mídia, eu ia com alguns pensamentos na minha cabeça e Certo. algumas ideias. Será que eu Ideias vou. pré-concebidas já. Ideias pré-concebidas. E uma das ideias que eu tenho é chegar ao. Primeiro, pensar que não havia comunicação. Eu vou para o Irão e muitas pessoas dizem: Joana, mas tu vais para o Irão e depois tens dificuldade em comunicar connosco e como é que vai ser? Não. Infelizmente, neste momento, a situação é bastante diferente do que eu Complicada, vivi claro, em claro, claro. 2023, não é? Aliás, agora infelizmente está mesmo muito complicada. Mas naquela altura bastava comprar um cartão iraniano e um VPN. O E VPN, conseguias comunicar com sim, a maior das o naturalidades, WhatsApp sempre a sem problema. funcionar 24/7 sem problema nenhum. A história que eu ia contar há bocado é, eu pensei, bem, no aeroporto, ok, eu vou no avião, eu não tenho hijab, o lenço, ok, vou colocar o hijab, porque sei que assim que aterro e assim que estou em território iraniano vou ter que ter o lenço e de certeza que vou ser recebida de forma bastante austera. As pessoas não vão Uma sorrir, mulher, uma mulher, e que ainda por cima naquela altura ainda não tinha encontrado pessoas do grupo, só claro, encontrei mesmo no aeroporto, já em Shiraz, e uma pessoa pensa: "Ai, não, as pessoas recebem-nos muito bem, de braços naturalmente abertos, com armas, claro. mas de braços abertos, a sorrir, e a dizer bem-vinda ao Irão". Qual Muitas vezes tive esse. qual é que foi a tua o que é que tu trazes não vamos ter tempo, Pois, estávamos sim, aqui, não é, exato. 2 horas a falar sobre isto. O que é que tu trazes no teu coração dos iranianos? Eu digo sempre, já fiz essa pergunta a mim própria, de que forma é que eu poderia rapidamente e simplesmente caracterizar estas 3 viagens, falando primeiro do Irão. O Irão para mim é hospitalidade. Ok. As pessoas querem saber o porquê de estarmos lá, querem saber mais sobre o nosso país, reconhecem Portugal, muitas das vezes falando eventualmente Cristiano Ronaldo, no futebol, sim. claro. Muitas vezes não, os mais velhos reconhecem outras personalidades, e para mim a hospitalidade, os iranianos querem que possamos conhecer o país e eles querem mostrar aquilo que têm de bom. A Índia, digo muitas vezes que é a espiritualidade. A Índia respira espiritualidade. Há cerimónias religiosas hindus que são coisas incríveis. Eu digo muitas vezes, é um transe que é impossível. Eu que não me considerava uma pessoa muito espiritual, vim da Índia uma Claro, pessoa diferente. diferente. Aí eu considero a espiritualidade. O Paquistão é lindo. Depois, quando puderem ver as fotografias, vão comprovar que o Paquistão tem uma beleza natural extraordinária. E, novamente, o que é que eu trago? Hospitalidade, mas desta vez uma hospitalidade generosa. E porquê é que eu faço esta Porque diferença? achas que no Irão eles são hospitaleiros? Sim. São hospitaleiros porque querem alguma coisa, é isso? Não, Não. querem é que nós possamos ter a possibilidade de ver a realidade. Ok, Ou seja, ok. não tive essa oportunidade, mas sei de Porque outras achas que eles pessoas. têm noção do que é que se passa, da imagem que hoje em dia se tenta na Europa Sim. transmitir? Sim, perfeitamente. E por É, isso é que vemos agora estes protestos, porque eles querem exatamente que as pessoas percebam que eles não são o espelho do governo claro. e aqui é um ponto que é um pouco controverso. Eu digo sempre que não vou entrar muito neste tópico, mas de facto vou ter É que dizer impossível. que é a questão da religião. Nós não podemos culpar a religião por tudo. Eu digo sempre, ainda na sexta-feira estive em Ovar e disse exatamente esta frase que foi: não é a religião que deturpa a política, o homem é que deturpa a religião e, por consequência, a A política. política, Porque a política e a religião nem nunca deveriam andar de braços dados, coisas obviamente. completamente diferentes. Deviam ser polos completamente distintos e opostos. E a religião, e muitas vezes eu falo até do islamismo, eu aprendi isto no Paquistão e na altura fiquei um pouco transtornada. Um líder paquistanês disse-me mesmo: Joana, há pessoas que estudam o Corão exatamente para deturpar frases do Corão para ensinar a pessoas. E depois essas pessoas que infelizmente não têm um espírito crítico Obviamente. acabam Levam à por letra? levam à letra e acabam por, através da religião, praticar extremismos. Extremismos, claro. Ou seja, nós temos que separar aqui as pessoas, a religião e a política.
E o homem é que é o culpado. Exatamente. Porque se nós formos comparar todas as religiões, não há nenhuma que defenda o mal. Todas defendem o bem. Claro. Umas mais do que outras, não umas mais do que outras, umas de forma diferente, mas todas defendem o bem. Alguma vez sentiste perigo nesta viagem? Quanto tempo Em durou alguma delas ou esta viagem? Estas viagens normalmente duram entre, ok, vamos dizer se calhar 15, 17, 18 18 dias. dias. Depoende depois dos Portanto, voos e do... Sim, Ali meio mês. sim, mais intensamente 2 semanas. 2 semanas. Sim, sim, 2 sim, semanas. sim. Alguma, pela tua passagem pelo Irão, pela Índia Norte ou Paquistão, sentiste perigo em algum destes locais? Sentiste-te ameaçada? Sentiste que ias sofrer algum tipo de represália caso não tomasses uma atitude? Não, nunca me senti ameaçada. Senti a única vez que eu posso dizer que me tenha sentido. Senti que tiveram uma postura um bocadinho diferente comigo, foi numa. Mas aí, lá está. Eu também, provavelmente, a culpa também poderá ter sido um pouco minha. Porque no Irão nós visitamos várias cidades, umas mais abertas do que outras, e quando digo isto, lá está, a maioria, eu considero que a maioria dos iranianos não quer o governo que tem agora, Claro. mas no sul do Irão, e depois nós apanhámos um barco e fomos para uma ilha. Certo. E na ilha, uma pessoa estava um bocadinho mais descontraída e eu decidi ir a uma frutaria apenas com uma túnica e não levava o hijab porque sabia que ali não havia essa questão. E eu entro na frutaria e o senhor faz-me logo um sinal. Ou seja, no sinal Claro. para eu... Para tapar os ombros. Mas depois o líder até olha e vê que ele está a ver a televisão, que é mais propaganda política. Ou seja, Exatamente. sabíamos que aquele senhor em particular era um seguidor acérrimo do governo e das claro, políticas praticadas claro. pelo governo. Lá está, durante um episódio em 15 dias. 15 dias, Por isso, claro. não, manifestamente posso dizer que não representa... Voltavas sim. ao Irão, à Índia e ao Paquistão? A todos eles. Até porque a Índia, como costumamos dizer, a Índia é um continente, quase. Claro. Ou seja, há várias Índias e há muitas possibilidades de fazer viagens. Eu tinha essa ideia da Índia, mas a realidade é que eu estive em vários sítios no Irão, mas não visitei o norte-norte, que é a parte da montanha. E pronto, havia essa possibilidade, ou seja, se quisesse, havia a possibilidade de repetir ou até de fazer outra viagem diferente. O Paquistão igualmente tem imensas coisas para ver. É um país riquíssimo a nível cultural e a nível de paisagem, de natureza. E a Índia, igualmente. Mas a Índia pode acontecer mais rápido do que aquilo que... É? Pronto, sim, provavelmente a Índia Sul, a chamada Índia Portuguesa, a Índia... Exatamente. Sim, onde estão tantos portugueses também, não é? Sim, e tem muita influência. Eu agora Claro. vim do Sri Lanka e é também curioso ver os marcos Então vamos ter um novo livro, é isso? Eu acredito que sim. Pelo Ai, menos que do Sri Lanka maravilha, já está gosto tanto. muito escrito. Eu até já, pronto, vou aqui desvendar que até já lhe chamo o livro verde. Opa, Esse é o que terracota lindo. porque é a minha cor Que favorita. lindo, que lindo. Porque eu tenho o Sri Lanka, que fiz agora em dezembro, vou fazer o Vietnã em março e vou fazer o Equador e as Galápagos em dezembro. Que maravilha. Então vai ser o livro verde, que é o Porque, em livro boa da natureza. verdade, tu depois de uma viagem destas até podias ter escrito aqui quase um livro de opinião, não é? Acaba por ser. Acaba por Sim, ser, não é? Mas pronto, mais incisivo, não é? Todas estas questões que nós estamos a passar Sim. e que o mundo, não somos nós, não é Portugal, não é a Espanha, Sim. não é Itália, é o mundo, Somos não é? todos. Somos todos. Somos todos. Efetivamente, o mundo tem as portas abertas, nós estamos a receber muitas pessoas, também outros países nos receberam E nos a nós, recebem. e nos recebem, nos continuam a receber, e está a haver aqui alguma dificuldade em perceber que efetivamente o mundo é isto. Sim. O mundo é uma porta aberta e todos temos o direito de circular livremente. É claro que vamos encontrar sempre pessoas boas, Claro. vamos encontrar pessoas más, isso faz parte. Agora não podemos, ou pelo menos a nossa geração e nós, com a idade que temos, adotar aqui atitudes xenófobas, não é? Claramente. Racistas, Sim. muitas das vezes acontece e estas pessoas também não merecem. É triste. Eu estas costumo pessoas não dizer que merecem isto. acho que temos que começar a aceitar que
que somos um mundo multicultural e Exatamente. que a convivência com outras culturas nós só temos a ganhar. Eu, quando venho daquele lado do globo, às vezes digo, parece que nós aqui deste lado perdemos um bocadinho da essência. Às vezes somos menos amigos ou damos menos oportunidade às pessoas e depois vemos que lá mesmo os laços familiares, os laços de amizade, Também, em boa verdade, hospitalidade. eu acho que nós, até para nós, Sim, até para nós estamos a baixar os olhos, não é? sim. Estamos tão focados no nosso umbigo tantas vezes, não é? Que até para os portugueses, quanto mais para os outros, não Sim, é? sim, 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 Até para quem claramente. está ao nosso lado, ou caiu e não se consegue levantar, quer dizer, não é? Estamos a Sim, perder aqui à um espera que bocadinho. o outro é que vá Estamos a ajudar. perder aqui um bocadinho a essência daquilo que deveria de ser o ser humano Sim, na sua claro, a plenitude, não é? compaixão, o amor pelo outro, É, não é? sim, a caridade. E isso são coisas que quando vou para estes lados do globo, depois quando volto penso assim, não, Vens de temos que coração tentar cheio, sempre. vieste de coração cheio, Sim, cheio sim, de sim, amor. sim, sim. E calma e tranquila e com vontade sempre de querer fazer o Viste melhor. muita pobreza, Vi, principalmente na Índia é uma realidade, é dura. uma Vi pobreza daquela atroz, pobreza, daquela. pobreza mesmo, pobreza extrema. Nunca tinha visto, já tinha imaginado, mas nunca tinha visto. Mas é tal coisa, muitas pessoas dizem, viajar para a Índia ou viver a Índia não é para todos. E quando eu digo isto não é no sentido das pessoas serem melhores ou piores que Claro, outras, é a questão de o choque é grande e a claro. pessoa, por mais que se prepare, custa, dói, magoa. E só que depois, por outro lado, nós também tentamos ajudar de alguma forma. Magoa-te aquela sensação de que, bolas, eu tenho tudo e há pessoas do outro Sim. lado do mundo que não têm nada. E andamos nós a queixar pronto, barriga cheia, Barriga como se cheia, costuma não é? dizer. E às Olha, vezes temos diz-me que lá uma ter. coisa, sei que Sim, tens feito coisas sim, giríssimas por causa do teu bicho sim. carpinteiro. Uhum. Conta-nos lá um bocadinho. Então, o que é que eu já fiz? Então vamos lá. Falas com muitas Sim, tenho pessoas, falado com várias vais a pessoas. Sim, eventos. tenho tido a oportunidade, felizmente, algumas pessoas têm-me convidado. Por exemplo, na sexta-feira passada, fui para o OVAR, para a sede da Landscape, a agência com Certo. quem tenho viajado. Convidaram para fazer uma apresentação sobre o livro e foi uma apresentação muito gira, porque depois no público havia pessoas que já tinham visitado o Paquistão, outras a Índia, outras o Que é assim, Irão, tu és então uma miúda muito metida contigo, sim. Eu acho que tenho os 2 lados, eu digo sempre, estás a mas adorar sim, isto, não claramente, estás? sim, sim. Estou. E não é é só porque às vezes ao início, lá o síndrome do impostor, não é, uma pessoa quando Certo. vi o bicho, uma pessoa pensa: "De facto, eu acho que tenho alguma coisa para dizer". Acho Claro. que no fim das pessoas lerem o bicho, acho que vão ter se calhar não só uma perspectiva sobre estes países diferente, mas também se calhar uma vontade de querer visitar e de quererem melhorar a nível pessoal. Por exemplo, no sábado vou ter outra coisa giríssima, fui convidada por um grupo de teatro de Ovar, eu vou fazer uma pequena apresentação, mas nada muito, muito extenso, e o objetivo é depois as pessoas poderem sentar-se, ou seja, vai haver, eu ainda não sei exatamente como é que será, mas vai haver um banco numa zona central em que cada pessoa que decidir ler um pouco do Bicho Carpinteiro ou de outro livro vai sentar-se naquela cadeira e ler um pouco. Que lindo. Então vai haver ali um momento interessante de Olha, partilha onde é de que as leituras. pessoas podem comprar o teu livro? Então, neste momento, comigo. Diretamente contigo? Sim, no Ou podem vir telefone aqui ao Jacinto que eu dou o contacto, ou peço à Joana para trazer o sim, também livro, posso. sem Sim, problema claro. nenhum. Estamos pertinho, por Estamos isso. pertinho, Caldas portanto da não há. Rainha é pertinho. Sim, é Exatamente, tudo pertinho. exatamente. Sim, mas normalmente o que eu tenho feito através das redes sociais, Facebook e Instagram, tenho mostrado os eventos em que tenho participado, partilhar algumas fotografias do bicho carpinteiro, e se as pessoas tiverem interesse, é falar comigo ou contigo, o que for mais fácil. Estás feliz, não Sim, é? sim, estou muito contente com o meu bichinho. Foi Pronto, importante. já percebemos que tens que ficar novamente, não é? Sim, eu espero que sim. Sim, exatamente, eu É espero que isso, sim. não é? Agora em 2027, porque agora é trabalhar, é uma coisa também diferente, porque quando eu visitei o Irão eu não tinha ideia Claro. não tinha esta ideia.
E então, agora que estive no Sri Lanka, escrevi muito mais. Há Lá, mais escreveste lá escrevi, mesmo? escrevi. Ok, Ou seja, antes de dormir escrevia sempre alguma coisa, durante as viagens de autocarro de algumas horas ia sempre fazendo algumas notas, e então acho que isso vai fazer com que as pessoas depois também tenham acesso a mais informação, porque o bicho carpinteiro é uma forma de facto das pessoas entenderem um pouco mais sobre estes 3 destinos, mas é um diário de viajante. claro. É a minha perspectiva destes 3 Olha, países. eu enquanto Cláudia, e aqui com um papel mínimo na comunidade, mas pronto, Ah. dentro daquilo que me é possível, muito obrigada pelo trabalho que fazes também, porque é muito importante, e dá-nos aqui a oportunidade de 2 coisas. Primeiro, de viajarmos sem termos que ir aos sítios, não é? Sim. Porque efetivamente ler um livro destes é viajar também, e isso é maravilhoso. E depois pelo teu contributo de, através do teu livro, e especificamente este, não é? Exatamente. Os outros já não serão tanto nesta vertente, mas especificamente deste, desmistificares aqui a questão destas pessoas com quem nós convivemos hoje em dia, que são indianas e paquistanesas, na sua grande maioria, e que são pessoas como nós. Portanto, muito, muito obrigada da minha parte, está bem? Sim, fico um bocado sem jeito, mas obrigada eu pelo convite. Sim. Temos Joaninha. que ajudar a desmistificar estes É isso. estereótipos, porque realmente. Comprem o bicho Sim. carpinteiro, está bem. Liguem, entrem em contato com a Joana Agostinho. Como é que é? Diz lá para ali o teu. As pessoas entram em contato com Instagram, Por exemplo, o Instagram Facebook, é o quê? Sim, Joana Agostinho. No Instagram é Joana Agostinho, mas com dois N's. Joana Sim. Agostinho com 2 Sim. anos, pronto. Sim. Ou então entrem em contato com o Sr. Jacinto, também pode ser, não tem problema absolutamente nenhum, estamos cá para isso mesmo. E não é pelo não queremos dinheiro nenhum. Só queremos que a Joana continue a viajar e nos traga coisas boas. E comprem e ofereçam e leiam e Interiorizem. interiorizem. Costumo E dizer, sejam bons uns para os outros, é isso, Sim, não é? deem pelo menos uma oportunidade. É, não é? Exatamente. Então pronto, Sim. posso-me despedir? Sim. Muito obrigada, até à próxima. Obrigada. Hoje com a Joana Agostinho. Beijinho.